Cartão laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e tenho o prazer em comandar o debate sobre a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. 30 rodadas já se passaram, hein? E como sempre, nós iremos comentar tudo desta rodada que antecedeu. Antes de começar o nosso debate, vou começar apresentando os nossos comentaristas e eles os seus destaques. Primeiro ela, Vitória Fernandes. Salve, salve, galera. Como é que vocês estão? O meu destaque hoje vai para a torcida do Corinthians. Mais um jogo na Neoquímica Arena e o Corinthians ganhou, né? Ganhou de 1-0 do Fortaleza. E nos últimos 4 jogos tem sido assim, desde que a torcida retornou ao estádio. Acredito que seja isso aí que, né, era a má fase do Corinthians na Arena. A gente até comentou sobre isso em alguns episódios, né? Porque o Corinthians estava indo tão mal em casa. E agora a gente viu aí a solução, o Corinthians indo muito bem aí, e foco no G4. Tem cartão laranja no ar, gente, vem com a gente. A Fiel realmente fazendo toda a diferença. E aí, Guilherme Cambiles, já deu seus destaques? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham mais um Cartão Laranja por aqui. Bom, hoje meu destaque vai para o Atlético Mineiro, né? Tá na hora da gente destacar e muito o Atlético Mineiro, a grande campanha da equipe do Cuca. Venceu mais 2 jogos, né? Venceu um jogo atrasado contra o Grêmio no meio de semana e venceu neste fim de semana o América Mineiro, um jogo complicado, jogo truncado. E aí a gente tem que bater palmas pro Cuca, porque ele consegue tirar o Palmeiras da fila em 2016, depois de 20 anos que o Palmeiras estava na fila no Brasileirão. E agora, muito provavelmente, né? A gente já vai tirar o Galo, né? Por enquanto a gente pode dizer isso. Vai tirar o Galo de uma fila de 50 anos sem ganhar o Brasileirão. Portanto, mais um bom trabalho do Cuca, que consegue, mesmo com muita pressão, porque não é fácil você comandar uma equipe que não ganha um título há 50 anos, né? No caso o Brasileirão, para o Galo, e você conseguir continuar com a equipe motivada e ao mesmo tempo tirar um pouco dessa pressão, que é sim muito grande, e conseguir levar o time ao título, ou até aqui, muito provavelmente o título que o Atlético Mineiro deve conquistar até o final do campeonato. Afinal, são 10 pontos na frente do segundo colocado, que é o Palmeiras, e o Palmeiras tem a Libertadores, o Flamengo também, então, enfim, acho que não vão tão à frente assim, buscar tanto o título brasileiro. Portanto, palmas ao Cuca em mais um grande trabalho, tirando mais um time da fila do Campeonato Brasileiro. O Cuca, que inclusive era o técnico em 2013, quando o Galo conseguiu a Libertadores. Será que a gente já pode colocar aí o Cuca como o maior técnico da história do Atlético Mineiro? Fica o questionamento. Mas vamos começar a falar do clássico paulista Santos e Palmeiras. Mais uma vitória do Verdão, hein? É a 5ª consecutiva e mais uma derrota do Santos dentro da Vila Belmiro. Os gols foram marcados por Rony e Rafael Veiga. O Rony, inclusive, Guilherme Cambiles, fez 2 gols, mas um deles foi anulado irregularmente, à minha visão. E aí já começo te questionando justamente sobre isso antes da gente falar como um jogo no total. O que aconteceu naquele lance entre Dudu e Rony? Uma disputa de bola com o jogador do Santos, o Dudu protege a bola e ela acaba tocando em seu braço. Ele estava inclusive de costas e ela toca em seu braço, ele continua a jogada, cruza pro Rony, que acerta um belíssimo chute e faz um golaço. Só que aí, Rafael Claus, o árbitro da partida, vai consultar o VAR e acaba anulando o gol palmeirense. Só que aí a questão é a seguinte, Guilherme. A regra, ela diz que se o autor do gol fosse o Dudu, aí sim o gol teria que ser anulado. Como não foi, a recomendação é que a jogada tenha continuidade. Consecutivamente, o gol seria validado. E aí quero saber então a sua opinião a respeito desse lance. Era para ter sido gol? Foi invalidado com razão? Quero saber a sua opinião, Guilherme. O Rony na realidade fez 3 gols, né? Ele fez mais um que foi invalidado aí corretamente. Que o Rony também, ele fica bastante impedido, né? O Rony precisava, é algo que o Rony precisa melhorar, ter um pouquinho mais a noção de ficar menos em impedimento. Mas evidente que o gol foi mal anulado, não era para ter sido anulado. E aí eu trago aqui a falácia que é dada semana após semana na mídia em geral, enfim,
de que o Rafael Claus é o melhor árbitro do país. O Claus não é o melhor árbitro do país. Desculpe, ele erra toda semana. Ele erra tanto quanto os outros. Então eu não consigo ver o porquê que as pessoas dizem tanto que o Claus é o melhor árbitro do país. Ele vai ao VAR e decide e erra a regra, né? Ele não é um desconhecimento da regra do jogo. O gol não era para ter sido anulado, como você muito bem explicou, Everton. Ele deveria ter sido anulado caso o Dudu tivesse feito o gol, né? Então, mais um erro do Claus. Ele acumula erros semana após semana. Não vou esquecer do pênalti que ele não deu ao Galo contra o Atlético Goianiense. Muito pênalti aquele lance. Então, enfim, são muitos erros dele. Mais uma arbitragem ruim. Evidentemente, o gol deveria ter sido validado. Quero saber também a sua opinião, Vitória. O que você acha desse lance? Eu achei que ele errou, eu validaria o gol, né? Ainda mais que o Dudu não tinha a intenção ali de tocar na bola, né? Então eu acredito que ele deveria ter visto com mais atenção, né? E ser visto com um pouco mais de autoridade ali, né? Vou dar o pênalti, vou bancar a minha decisão, né? Não viu o VAR também, não, tudo certo. Então acho que errou na decisão. Mas agora sim, indo de fato ao jogo, foi um jogo bem equilibrado, eu diria. Quem vê apenas resultado não imagina o quão bom foi esse jogo. Mas aí eu já te pergunto, Vitória. O Santos, ele não jogou tão mal assim. Só que ele sentiu o segundo gol. Você concorda com isso? Você acha que ele teve um sentimento de frustração ali do elenco santista após o gol do Rafael Veiga? Discordo de você. Eu acho que o Santos já sentiu no primeiro gol do Rony, né? O que a gente acabou de comentar que foi mal anulado. Eu acho que o Santos já abriu mão do jogo aí, tanto que o Palmeiras consegue o gol logo em seguida e já começa a dominar a partida. No segundo tempo, mais ainda, e após o gol do Rafael Veiga, mais ainda. Eu acho que o Santos abdicou dessa partida, não quis mostrar o seu futebol. Não que tenha muito também a apresentar, mas não apresentou assim o mínimo para quem joga em casa, com torcida, um clássico, né? Não foi o que eu esperava da equipe do Santos. Tô com a vitória nessa. Acho que o Santos fez um bom primeiro tempo, começou bem o jogo, bem agitado, com bastante oportunidades, ali uma chance do Raniel, enfim, começou bem com o apoio da torcida também, que lotou a Vila Belmiro, mas aí toma o primeiro gol e aí, né, acaba o primeiro tempo, foi logo no finalzinho da primeira etapa, e aí o segundo tempo achei que o Santos voltou muito exposto. O Palmeiras teve inúmeros contra-ataques, inclusive para fazer mais do que apenas um gol. Né? O Palmeiras poderia ter feito 3, 4. Repito, um dos gols que o Rony foi anulado era 2 contra 1 e isso foi o quê? 5, 10 no máximo do segundo tempo. Então eu acho que o Santos se expôs muito cedo no segundo tempo. Me pareceu que já estava 2, 3-0. Não, era 1-0. Eu acho que não tinha tanta necessidade do Santos se expor como se expôs logo no início do segundo tempo. Então acho que o problema foi exatamente nisso. E aí depois o segundo gol, é claro, aí o time perdeu mesmo aquela vontade, aquele brio de tentar buscar o gol. Teve algum chute ali de fora da área, alguma chance aqui e ali. Mas em geral achei que o Santos fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo caiu muito por ter se exposto e depois de ter tomado o segundo gol não ter conseguido reagir, porque o psicológico foi pro espaço. Né? E como eu falei, Guilherme, o Rafael Veiga anotou um belíssimo gol. O Rafael Veiga, ele se mantém titular do Palmeiras já há bastante tempo. Ele mostra então o quão importante ele é pro esquema tático do Abel. E te faço a seguinte pergunta. Há tempos atrás, no semestre passado, eu dizia que o Gustavo Scarpa era o jogador mais importante do Palmeiras. Ele acabou saindo da titularidade, que foi deixada para o Rafael Veiga. Hoje, já tenho uma outra visão. De fato, o jogador mais importante para o Palmeiras é sim Rafael Veiga. Quero saber a sua opinião quanto a isso. A gente pode afirmar que ele é o jogador mais importante do Verdão? Olha, eu já ressaltei aqui inúmeras vezes, já disse que na passagem do Abel, o jogador que mais evoluiu taticamente chama-se Rafael Veiga. Ele parece outro jogador após a chegada do português e vem evoluindo cada vez mais, sim. E o próprio Abel já explicou inúmeras vezes do porquê que ele é titular mais vezes do que o Scarpa. Primeiro porque ele oscila menos que o Scarpa, eu ainda acho que o Scarpa oscila um pouco,
e essa partida contra o Santos demonstrou isso. E muito pela parte defensiva. O Rafael Veiga é um jogador que é fundamental para o esquema do Abel Ferreira, porque ele participa muito defensivamente também, além de ofensivamente ser muito importante, porque chuta muito bem, tem um drible curto muito bom. Eu acho que esse é um ponto que ele melhorou muito nos últimos tempos. Ele é um jogador que se entrega muito defensivamente, então, evidente, ele é o jogador talvez mais regular do Palmeiras na temporada, talvez daria para dizer isso. Agora, em questão de importância, eu acho que ainda que eu coloco o Gustavo Gomes e o Everton como mais importantes, porque quando eles estiveram fora, o Palmeiras sofreu muito, né? Quando eles vão para a seleção, o Palmeiras sofre muito. O Abel também diz sobre isso nas coletivas dele, que são peças-chave da equipe. E o Everton, que completou 200 jogos contra o Santos, sim, é um goleiro espetacular, né? É um goleiro que assim, acho que no momento ele é o melhor goleiro do Brasil. Se a Copa fosse amanhã, eu diria que ele seria o titular. E é um goleiro que vem, por exemplo, o gol anulado do Dudu é um tiro de meta dele, né? Então é um goleiro muito completo. Então, enfim, eu acho que esses dois jogadores ainda têm mais importância em questão do time do que o Rafael Veiga. Mas é evidente que o Rafael Veiga está nesse top 3 aí, é o terceiro jogador mais importante, eu diria. Você falou, Vitória, que o Santos ele sentiu logo após aquele primeiro gol mal anulado do Rony. E aí, então, abro a discussão a respeito da sequência que o Santos terá nesse Campeonato Brasileiro. Afinal, ele conseguiu 2 vitórias importantíssimas consecutivas, Fluminense e Atlético Paranaense, mas agora perdeu um clássico contra o Palmeiras em casa. Pela frente ele tem o Bragantino, outro jogo duríssimo. A frustração e a tensão volta a apertar o coração do torcedor santista? Do torcedor e dos jogadores, acredito eu, que aí vai um trabalho mental aí do Fábio Carille, né, de motivar os seus jogadores, né, deixar assim, não está tudo perdido, nós ganhamos 2 jogos seguidos, perdemos um clássico, tudo bem que era um clássico, mas nós vamos em frente, né, não vamos desistir agora, porque realmente, se o Santos entra com a postura que entrou contra o Palmeiras, né, o Bragantino ganha. Então, na situação que o Santos se encontra, não é luxo, né, empatar, né, ganhar alguns pontos para sair ali da zona da degola, porque tá próximo o negócio e é de deixar torcedor e jogadores assim desesperados, né? Mas é preciso manter a calma e dar o segmento aí necessário no campeonato. Esse segmento necessário de vitórias, né? Ele vem sendo importantíssimo, fundamental para o Palmeiras. Como eu falei, o Palmeiras vinha com uma série de jogos onde não conseguia o resultado positivo. Esse fator hoje já é diferente. O Palmeiras enfileira 5 vitórias, 5 boas vitórias nesse Campeonato Brasileiro e que podem, com certeza, dar moral para o time na final da Libertadores, que é agora dia 27. Inclusive, faremos um episódio especial sobre essa final. Vocês vão saber todas as nossas opiniões a respeito de Flamengo e Palmeiras. Mas aí, Guilherme, quero saber a sua opinião. O quanto essa sequência é importante em relação à final da Libertadores? Porque a gente não pode falar agora que falta muito tempo, que tá longe, que ainda tem tempo para muita coisa acontecer. O jogo é daqui a menos de 20 dias. Sim, de fato, é importante os jogadores estarem no seu auge, tanto físico, como técnico, como psicológico. E o Palmeiras está chegando nesse nível, talvez já está nesse nível, até porque o Palmeiras vem evoluindo nos seus jogos, são vitórias. Você pega o jogo contra o Internacional, que o Palmeiras ganha de 1-0, e pega esse jogo contra o Santos, há uma evolução nesse caminho, há uma melhora de um jogo com mais jogo propositivo, com mais um toque de bola mais sofisticado, com a equipe criando jogadas e com alternativas. Por exemplo, nesse jogo contra o Santos, o Palmeiras não teve o Felipe Melo, que foi poupado, e aí a saída de bola, por exemplo, do time, que foi, mais uma vez, com 3 atletas, né, a saída de 3, a famosa saída de 3, foi com o Everton dessa vez. Então o Palmeiras vai criando alternativas, sim, foi o goleiro Everton a saída, com o Gomes do lado direito e com o Luan na esquerda. Então o Palmeiras vai criando alternativas para o jogo contra o Flamengo e conseguindo vitórias no Campeonato Brasileiro, que é importantíssimo. Então, de fato, é um momento muito bom do Palmeiras e é evidente que é importantíssimo chegar para o dia 27 no seu maior auge físico, técnico e psicológico, que é algo que o Palmeiras está conseguindo nesse momento.
Nesta quarta-feira, o Palmeiras enfrentará o Atlético Goianiense dentro de casa, hein? E no próximo domingo, enfrentará o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Já o Santos, por sua vez, enfrentará o Bragantino na Vila Belmiro e esse mesmo Atlético Goianiense fora de casa. E foi fora de casa também que o São Paulo perdeu para o Bahia. 1-0 a favor do Tricolor de Aço, único gol da partida marcado por Rossi já na segunda etapa. E foi um jogo em que o Bahia teve 100% de domínio, né, Vitória? A gente viu claramente um Bahia muito mais preparado para a partida do que o São Paulo. Quero saber a sua análise sobre essa partida. Olha, jogo de um time só, em poucas palavras isso. O Bahia dominou, estava mais preparado, estava com mais vontade de ganhar, né? Apesar do placar ter sido 1-0, o gol era questão de tempo até sair, né? O placar até baixo, na minha opinião, poderia ter sido mais. Mas a equipe do Bahia aí com fome, de vontade dos 3 pontos, e conseguiu. E um São Paulo aí meio apático, né? A pior partida, na minha opinião, também, no comando do Rogério Ceni. É uma bela observação, Vitória. E com essa observação, já levanto um número a ser considerado. Desde a chegada do Rogério Ceni ao clube, uma figurinha que vem sendo carimbada jogo após jogo é a do Orejuela de titular. Era um jogador que não tinha espaço com o Hernan Crespo, até por questões físicas, questões técnicas também, e com o Rogério ele vem sendo titular todas as partidas. Entretanto, em todos os jogos, ele é substituído. Me custa muito acreditar que essas substituições sejam feitas em favorecimento a uma questão física. Acho muito mais uma questão técnica. E aí, Guilherme, eu te pergunto, não seria interessante para o São Paulo sacá-lo do time titular? Afinal, o São Paulo queima uma substituição toda vez que ele é trocado durante a partida. Então, é uma situação complicada, né? Porque ele é lateral direito, correto? E aí a opção, a reserva dele é o Igor Vinícius, que também não entrega tanto assim para ser titular no lugar do Orejuela. Então, você tem um ótimo ponto. E aí o Crespo, por exemplo, antes dele ser demitido, colocou o Igor Gomes ali, colocou o Galeano ali. Então, enfim, é uma escassez do São Paulo, né? É uma escassez do São Paulo, até desde a saída do Daniel Alves, ou até com o Daniel Alves também, a gente enxergava uma certa escassez, até porque o Daniel Alves nem sempre jogava nessa posição. E aí também, ele é um ala, né? Ele vem jogando de ala nesses últimos jogos. Então, eu acho que é também uma posição ali que você corre mais do que quando é um lateral, por exemplo. Que você tem mais obrigações ofensivas do que tem um lateral. Então eu também acho que tem um pouquinho uma questão de condicionamento físico. Mas também não é da minha opinião achar que é exatamente essa questão. O Orejuela não vem bem, agora a questão. Quem vai entrar no lugar dele? O Igor Vinícius? Nem sempre ele agrega tão bem assim. O Galeano? Não sei também se ele é o cara certo, até porque ele não é da posição. O Rigoni já jogou ali. É uma posição que o São Paulo vem tendo problemas e vários jogadores vêm jogando ali. O Igor Gomes é a solução? Não, porque o Igor Gomes vem jogando e, aliás, bem. Não foi bem contra o Bahia, mas ele foi bem em outros jogos, como contra o Corinthians, como contra o Internacional, que ele foi muito bem, como meio-campista. É uma situação complicada e é sim uma escassez do elenco do São Paulo nesse momento, que evidentemente acho que o Rogério tem noção disso e vai consertar para a próxima temporada, acho eu. O jogador escolhido para substituir o Orejuela nesse jogo contra o Bahia foi o Shailon, que é mais um jogador improvisado. Ele é meio campista, estava ali cumprindo uma função de ala, né, que revezava entre lateral e ala. O que você acha dessa escolha, Vitória? O São Paulo tem de fato poucas opções para substituir essa lateral? Tem, mas é importante você ter, né, esse rodízio de jogadores para ver qual se encaixa melhor. Talvez aí o Orejuela seja o preferido do Rogério Ceni, mas já que ele vê, né, que não agrega tanto e ele é sempre substituído, ver essas substituições se não cabe, né, se não calha melhor no time titular. Já falando desse time titular, Vitória, o Benítez mais uma vez ficou no banco de reservas. Aí vai ter um monte de gente falando que é questão física,
outros falando que é porque ele ainda não renovou o contrato e dificilmente terá o contrato renovado por parte do São Paulo. O São Paulo já demonstrou interesse em não mantê-lo no elenco para a próxima temporada. Mas isso não acaba prejudicando um pouco o tricolor, porque na minha visão o São Paulo não tem nenhum jogador que se equipare ao Benítez, tanto na questão técnica quanto na questão tática. O São Paulo carece muito de um armador, e quando ele está em campo, ele acaba agregando um pouco, para não dizer muito, para o time do São Paulo. Ele em campo conseguiu dar um belo chute e uma defesa mais bela ainda do goleiro do Bahia. Então eu te pergunto, o Benítez não teria um espaço de titular nesse time? Sei que tem toda essa questão física, mas é muito difícil ele ter uma sequência de jogos como titular? Eu acho que é isso justamente o que falta, né? Se ele tivesse essa sequência como titular, jogando o primeiro tempo, né? Não entrando só nos minutos finais do segundo tempo, eu acho que ele agregaria até melhor na equipe, poderia, assim, acrescentar mais resultados, né? Ajudar ali no meio de campo, até fazer alguns gols. Eu acho que, então, é questão ali de se estudar, Rogério Ceni prestar um pouco mais de atenção nesse jogador, né? Que vai acabar indo embora e não vai acabar mostrando todo o seu potencial aí para a equipe do São Paulo. Bom, nesse sistema que o Rogério vem fazendo nos últimos jogos, que aliás é bem parecido com o do Crespo na maioria do tempo, com 3 zagueiros, uma linha de 3, com 2 alas, 3 meio-campistas e 2 atacantes, eu não acho que tenha espaço para o Benítez. Eu não acho, particularmente eu não acho. Pelo seguinte, os 3 meio-campistas, eles têm que ser aquele famoso box-to-box, jogadores que atacam e defendem da mesma maneira. E o Benítez não é esse cara. O que você pode optar é ter o Benítez e mais um atacante. Mas o que eu também não acho que é a solução. Eu não acho que o Benítez deva entrar no lugar do Luciano ou no lugar do Rigoni. Então é uma situação complicada de fato. Eu também não abdicaria dessa formação. Eu acho que o Benítez tem que ser reserva mesmo e entrar no segundo tempo, sobretudo por essa condição física dele. Ele não é um atleta que vai te entregar alta intensidade e bons momentos por mais de 45 minutos na maioria dos jogos. Acho eu. Ele é muito bom tecnicamente? Evidente que é. Ele é dos melhores armadores que a gente tem no Brasil? Sim, mas ele entrega isso por pouco tempo, porque ele tem muitos problemas físicos e na parte defensiva do jogo ele ajuda pouco. Então eu acho que a solução do Benítez é essa mesmo, entrar como entrou contra o Bahia, jogar 20 minutos como jogou dessa vez. Enfim, acho que é mais ou menos por aí. Talvez entrar sim um pouco antes. Acho que essa talvez seja a solução, entrar um pouquinho mais cedo quando São Paulo precisa de mais criação. Talvez seria essa a solução que eu acharia para esse problema no São Paulo e problema do Rogério Ceni. Você falou uma palavra muito interessante para essa próxima pergunta que eu irei te fazer, inclusive. Solução. O Guto Ferreira, assim como o Rogério Ceni, está há pouco tempo no comando do Bahia. E dentre esse período de tempo em que ele está no Bahia, ele ainda não perdeu nenhum jogo e conseguiu tirar o time do Bahia da zona de rebaixamento. Quando ele assumiu o Bahia, se não me engano, ele estava ali em 18º lugar. Agora ele está apenas a 1 ponto do São Paulo, que tem 37 pontos, o Bahia está atrás com 36. É uma zona, Guilherme, essa zona entre disputa de Sul-Americana e Z4, é uma zona que está muito embolada. Qualquer resultado positivo e negativo pode influenciar diretamente na posição do time. São espaços muito curtos de diferença na pontuação entre os times. E é por isso que eu te pergunto, as expectativas para o time do Bahia, para esse trabalho que começou agora, do Guto Ferreira, elas são boas não para a Sul-Americana, mas para a permanência do Esquadrão de Aço na Série A? Sim, são boas perspectivas, porque o Bahia vem jogando bem. É um time que vem melhorando seu futebol. Empatou contra o Palmeiras, por exemplo, e fez um ótimo jogo, criou muitas oportunidades. Contra o São Paulo, a mesma coisa. Acho que o placar de 1-0 até foi injusto. O Bahia merecia ter feito mais de um gol. O Bahia criou muitas chances, um time muito ligado, muito intenso, com bastante pegada na partida toda. E aí, palmas para o Guto Ferreira, porque além desses números, Everton, eu tenho um outro aqui. Nesses 7 jogos, o Bahia só tomou um gol. Um gol em 7 jogos. Foi um gol, aliás, do ex-time do Guto Ferreira, do Ceará, no empate por 1-1. E, aliás,
o Ceará piorou com a saída do Guto Ferreira, né? Então aí a gente vê a mão de um técnico. O Ceará demite o Guto Ferreira, piora no campeonato, tá também brigando para não cair. E o Bahia, que traz o Guto Ferreira, começa a parar de perder, o que é muito importante para times que estão brigando nessa parte da tabela, parar de perder, parar de tomar gol, como é o caso do Bahia, e conseguir uma vitória aqui, conseguir uma vitória ali. Então, elogios ao Guto Ferreira, vem se demonstrando um ótimo técnico nesses últimos anos, e as perspectivas do Bahia, repito eu, são boas porque além de estar conseguindo bons resultados, vem jogando um bom futebol. O São Paulo continua no Nordeste para enfrentar o Fortaleza nesse meio de semana. E depois, no domingo, enfrentará o Flamengo no Morumbi. Foi em São Paulo também que aconteceu a partida de Corinthians e Fortaleza, a vitória do Timão por 1-0. Cantígio marcou o único gol do jogo, também, assim como contra a Chapecoense, já no finalzinho da partida. Vitória, o Corinthians continua aí, como você disse na abertura desse episódio, com 100% de aproveitamento dentro de casa, depois da torcida regressar ao estádio. A respeito desse jogo, muito a gente já criticou o Silvinho aqui, mas nesse jogo, ao meu ver, ele acertou nas substituições, ainda que as tenha feito tardiamente na partida. O Corinthians jogou 15 minutos apenas, com a formação ideal para enfrentar o time do Fortaleza. Mas eu levanto um ponto de que não seria essa a formação ideal para começar o jogo. Eu achei que o time que entrou em campo foi muito certo. Foi uma decisão acertada por parte do Silvinho. Jogar com 2 volantes, sim, aí sim faz sentido começar a partida com 2 volantes, não igual foi contra a Chapecoense, porque o Fortaleza é um time que sempre põe a postura de jogo bem ofensiva. E aí eu te pergunto, Vitória, assim como eu, você concorda que as substituições que ele fez foram corretas? As cito aqui. Ele colocou o Gustavo Mosquito no lugar do GP, o Cantígio no lugar do Duqueiroz, o Jô no lugar do Gabriel, e logo depois que o Corinthians fez o gol, ele colocou o Xavier no lugar do Renato Augusto. Pra mim, sim, e eu acho que talvez o maior erro do Silvinho é demorar pra fazer as substituições, porque o Corinthians melhorou muito na partida após as substituições, e novamente, após a entrada do Gustavo Mosquito, não canso de dizer aqui que sou muito fã do futebol dele, e gosto como ele agrega na equipe, mesmo com todos os reforços em campo, com uma equipe boa em campo, né? Gostei da escalação também, e acho que isso daí poderia ser a dar seguimento, assim, talvez se o Silvinho insistisse, né, nesse time, fazendo as alterações necessárias, pode ser uma equipe aí com a cara dele, talvez aí nesse finalzinho de campeonato. Você colocou uma ótima questão aqui na mesa, Vitória, uma ótima questão mesmo. Ô Guilherme, o Mosquito, ele já tá pedindo novamente a titularidade? E deixa eu terminar essa pergunta porque quero colocar mais um jogador nessa pauta. Como a Vitória disse, o Corinthians melhorou após as substituições. E um jogador que vinha sendo muito solicitado pelo clima do jogo era o Jô. Muito criticado pela torcida do Corinthians, muito criticado pela imprensa, muito criticado por nós, inclusive. Então já coloco nessa mesma barca. Seriam titulares esses 2 jogadores, Gustavo Mosquito e Jô, já merecem novamente a titularidade do Timão? Se eu não me engano, após o jogo contra o Internacional, eu disse aqui que eu não entendi o porquê que o Mosquito continuava sendo reserva da equipe. Dá para compreender por um sentido. Acho que ele agrega muito mais quando ele entra no segundo tempo, por pegar uma defesa mais cansada, ele descansado, evidentemente. Então, enfim, acho que ele agrega bastante, agrega mais quando ele sai do banco. Mas isso não justifica o fato de ele não começar como titular, porque ele está merecendo, né? Então, acho que por merecimento, ele merecia ser titular da equipe. E sobre o jogo, muito do que você falou, o jogo contra a Chapecoense, contra o Fortaleza, o clima pedia o jogo. Por quê? Porque é um jogo que o Corinthians estava muito com a bola, estava tentando criar, e aí sim, ter um cara como o Jô, um centroavante de porte alto, pesado no sentido de ser um cara forte, um pivô, né, o famoso pivô, pedia esse tipo de jogador. Agora, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro na quarta-feira, e eu não acho que o Jô seja um jogador para entrar como titular.
Se o Corinthians sair perdendo, aí evidentemente no segundo tempo é um cara, caso o Corinthians esteja pressionando, tentando ser um time propositivo, cruzando bola na área, enfim, como foi o estilo que foi o jogo contra a Fortaleza e contra o Chapecoense, aí sim o Jô serve. E aí concordo, o Jô demora a entrar, e o Jô entra bem na partida. Exatamente, eu acho que ele tem entrado muito bem na partida, tem muito a ver por ter sido um jogo que pedia a entrada de um centroavante como ele. E ele entra e participa do gol, tem outras jogadas que ele participa e tenta e consegue até boas jogadas. Então, enfim, acho que a questão do Mosquito, ele pede passagem, acho que ele merece uma sequência como titular. E a do Jô, dependendo do estilo do jogo, se for um jogo mais que o Corinthians vai ter mais a bola, vai criar mais, eu acho que o Jô também merece ser titular na equipe do Corinthians. A necessidade da partida pela entrada do Jô, Vitória, vem muito por conta da função que o Renato Augusto exerce dentro de campo. Assim como o Guilherme falou há episódios atrás, o Renato Augusto vem sendo escalado como um falso 9. Eu também concordei na época com a visão do Guilherme, mas na prática, o Corinthians vem mostrando que isso não está funcionando. Como com o Renato Augusto de falso 9, o Corinthians perde muito na questão tática e também técnica, já que ele não apenas desfavorece o jogo do Renato Augusto, mas também do Juliano e do Roger Guedes, que recebe as bolas com menos qualidade do que como se o Renato Augusto tivesse no meio-campo. Queria saber a sua opinião em relação à posição do Renato Augusto contra o Atlético Mineiro. Ele deveria voltar a ser meio-campista? Eu acho que sim, e eu acho que o Silvinho não tem deixado o Renato Augusto dar todo o seu potencial, já que foi testado algumas vezes, né, alguns jogos em treino, ele também testa isso, e viu que o Renato Augusto não está rendendo o que ele rendia normalmente. Eu acho que isso deveria ser, né, alterado. Até defendo a entrada do Jô como titular, por essa razão, porque eu acredito que o Renato Augusto rende muito mais no meio-campo, né? Para mim, um jogador extremamente inteligente, né? Sabe, entende o jogo, sabe, tem uma leitura de jogo excelente. Então eu acho que acaba sendo até um desperdício ele ali como falso 9. Ele consegue até algumas coisas, mas não dá tudo de si. Então eu defendo que ele volte a ser ali um meio-campista e alguém vá ali ou fazer a função do falso 9, de um atacante. Já que não temos, pode ser o Jô. Eu acredito que ele cumpre, né? Pode ser um jogo aí para ele se consagrar, talvez voltar até a titularidade. Se o Silvinho abdicasse do 4-1-4-1 e, por exemplo, jogasse num 4-2-3-1, aí eu acharia que o Renato Augusto deveria ser recuado para meia. Mas no 4-1-4-1, eu ainda acho que o Renato Augusto tem que ser esse falso 9, digamos assim. Pela questão física do Renato Augusto. Eu ainda acho que ele entrega pouco sem a bola. É um jogador que taticamente vem entregando pouco por estar mal fisicamente, por ser um jogador com um histórico de lesões, por ter voltado da China. Então, a gente já disse sobre isso aqui várias vezes. É um jogador que ainda tem problemas físicos e chegou há pouco tempo. Ele não deixa de ter chegado há pouco tempo na equipe do Corinthians. Então, sobretudo nesse jogo contra o Galo, imagino eu que será um jogo com o Galo tentando com a bola e o Corinthians um contra-ataque. E aí eu acho que ter o Renato Augusto no meio-campo, você vai perder a intensidade desse meio-campo. E aí com isso o Corinthians desarma menos. E aí com isso o Corinthians tem menos contra-ataques. Então eu acho que o Renato Augusto tem que ser um cara com mais liberdade. Para eles ter liberdade, o Corinthians tem que marcar de uma outra forma, ou então uma outra forma seria num 4-4-2, e ele sendo esse segundo, né, do 4-4-2. Ou então no próprio 4-1-4-1 com ele sendo esse falso 9. Sem essa mudança eu não vejo o Renato Augusto como meio campista ainda. Acho sim que lá na frente, quando ele recuperar a condição física dele, ele tem evidentemente condições de voltar a ser esse meio campista e ter a intensidade que ele já teve em outras épocas. Mas, Guilherme, quero manter o nosso foco ainda no jogo entre Corinthians e Fortaleza e saber a sua opinião a respeito de quem te surpreendeu mais negativamente. Porque na minha visão foi o Fortaleza. Afinal, a gente poucas vezes viu o Fortaleza jogando tão recuado quanto jogou contra o Corinthians. É verdade que ele estava bem desfalcado. Não tinha seus principais jogadores, Lucas Crispim, Pikachu e o próprio Ederson, que pertence ao Corinthians. Então, quero saber a sua opinião a respeito do time de Vojvoda. Também me surpreendeu
Essa questão de o Fortaleza não ter conseguido trabalhar tanto a bola, ter sido menos ofensivo do que ele foi o campeonato todo, né? Mas aí, como você disse dos desfalques, eu acho que a dinâmica do Fortaleza tá muito ligada a esses 3 jogadores que você citou, Ederson, Pikachu e Lucas Crispim. Esses 3, sobretudo os alas, né, Pikachu e Crispim, são jogadores que dão muita dinâmica e trazem o Fortaleza ao campo ofensivo. E aí eu acho que eles fizeram muita falta, além do Tite também, né, na zaga, que não jogou, também estava fora. Então eu acho que a dinâmica do Fortaleza foi muito afetada por conta desses desfalques. É verdade que talvez a gente não esperasse isso. Não, eu não esperava que sentiria tanta falta, mas compreendo porque acho que esses 3 jogadores são talvez os principais do time do Fortaleza no ano. Como eu disse aqui, o Timão vai enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas nesse meio de semana. E no próximo sábado receberá na Neoquímica Arena o time do Cuiabá. E é com isso então que eu declaro encerrado o debate sobre a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui e peço também agora uma opinião sincera de vocês se estão recebendo as notificações a respeito dos nossos vídeos no YouTube. Afinal, a gente sabe que o algoritmo do YouTube não é lá essas coisas, então é sempre importante a gente saber se vocês estão recebendo todas as informações corretamente no seu celular, no seu notebook, seja lá por onde você estiver nos acompanhando. Peço, como em todos os episódios, para que nos sigam nas redes sociais, temos Facebook, Instagram, Twitter. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, ative o sininho, deixe o seu comentário, deixe o seu feedback e também o seu gostei. Bom, então depois de ter dito tudo isso, só me basta dizer falou!